Recapitulando, Êxodo 18. Jetro traz a família de Moisés para encontrá-lo no deserto do Sinai, sua esposa e seus 2 filhos. E Jetro propõe a Moisés uma mudança na administração do povo. Ele propõe que o povo seja dividido em 1.000, 100, 50 e 10, e sobre essas quantidades ficariam responsáveis escolhidos por Moisés. Chegamos à conclusão que se esta maneira de trabalhar acompanhou este povo durante a sua caminhada até a Terra Prometida, é porque Deus se agradou e usou Jetro para que houvesse essa mudança, essa forma de trabalhar. Amém? Êxodo 19, capítulo 1, versículo 1. Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia vieram ao deserto do Sinai. Já acompanhamos no mapa, eles chegaram onde era o planejamento dele lá na saída do Egito, chegar no deserto do Sinai, e à frente fica o que? O Monte Sinai. 2. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai e acamparam-se no deserto. Israel, pois, ali acampou-se defronte do monte. Isso. Deserto, eles escolhem a posição e ficam de frente do Monte Sinai, Monte Horebe, o monte escolhido por Deus, né, para que a sua presença se manifeste ali. Monte da presença de Deus. 3. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Essa expressão casa de Jacó, aqui nesses 5 livros Pentateuco, é a única vez que nós vamos presenciar essa expressão casa de Jacó. Casa de Jacó, porque os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, e de Jacó realmente vem as 12 tribos, né? Tem a origem as 12 tribos. Essas 12 tribos são justamente essas tribos que estão frente ao Monte Sinai. Então a casa de Jacó está ali. 4. Vos tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Então Deus relembra, né, todo aquele episódio que ele dominou sobre o Egito, sobre o exército egípcio, e ele diz aqui asa de águia. E ele faz uma alusão como se tivesse trago o povo sobre as asas, essas aves que habitam, né, nesses montes, aves grandes. E ele faz essa alusão, que como se ele tivesse trago o povo nas asas desse pássaro. 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conselho, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Aqui vai se iniciar uma das passagens mais importantes para o povo de Israel. Nós temos como pano de fundo, lá no Êxodo 20, Deus vai começar a apresentar o que? Esses mandamentos. Então aqui no 19 ele vai começar a firmar uma aliança com o povo de Israel em cima dos mandamentos que ele vai trazer, das leis que ele vai trazer, a famosa lei mosaica e os mandamentos, 10 mandamentos.
Então ele vai começar a firmar uma aliança com esse povo, em cima desses mandamentos e da lei. 6. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, repetindo aqui no 5, acompanhe com muita calma lá no 5, para mais lá na frente nós entendermos. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conselho, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Então, há uma condição aqui, ó. Se diligentemente ouvirdes a minha... E guarda, se, há uma condição. Se eles guardarem, ouvirem e guardarem o mandamento e a aliança, será uma propriedade dele. Então, há uma condição aqui. Amém? Então, não é... Há uma mudança aqui na forma de Deus trabalhar. No Egito, o que ele fazia? Ele trouxe as pragas, ele venceu o exército, ele venceu os amalequitas, ele mandou o pão cair do céu, o maná, ele trouxe as codornizes, ele fez água brotar da rocha. Até aí ele agiu, mas agora nessa aliança ele já começa, se vocês fizerem isso, já há uma condição diferente. Amém? 7. E veio Moisés e chamou os anciões do povo, e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então, amados, Moisés recebe de Deus, ele desce, ele chama os anciões, né? Os anciões são aqueles homens que têm aquela responsabilidade de exemplo, né, sobre o povo. Ele chama os anciões, faz toda essa colocação que Deus disse aqui, para ser passado o quê? Para o povo. E é passado para eles essa condição. Há uma condição. Se vocês fizerem... Agora olha o que o povo vai responder. 8. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. E de novo, senhora, por favor. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Então, apresentou aquela condição. Se vocês fizerem, se vocês obedecerem, amém? Aí, o que todo, aqui é bem claro, então todo o povo respondeu. Houve um consenso entre o povo, eles estavam reunidos, houve um consenso entre eles, e todos eles tiveram a mesma resposta. Há uma só voz dizendo: tudo o que o Senhor tem falado, faremos. Né? Agora um povo que saiu lá do Egito murmurando, reclamando o tempo todo, e esse povo está dizendo que tudo que o Senhor disser a eles, tudo que o Senhor, os mandamentos dele, as leis que ele colocar, eles vão cumprir elas todinhas. A resposta não era essa, né, irmão? A resposta... Isso é para nós colocarmos dentro da nossa vida. Essa aqui é uma das passagens mais importantes para o povo de Israel. E repercute isso, essas declarações dele até hoje. Então, Senhor, nós vamos procurar fazer. Isso é para nós também. Tem que haver uma sinceridade com o Senhor. Nós não vamos conseguir. O único santo foi Jesus. Ninguém vai conseguir ser perfeito, porque a perfeição é Jesus. Então nós temos que dizer: Senhor, nós estamos procurando, nós estamos tentando, nós estamos nos esforçando. Não é dizer: eu faço, eu vou fazer, eu consigo fazer. Amém, amados?
uma declaração infeliz desse povo. E que o Senhor sentiu que não há sinceridade nenhuma do que estão colocando. Até pelo histórico da caminhada deles até chegar ali no deserto de Sinai. E disse o Senhor a Moisés: Eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. O Senhor é o Senhor. Quando ele recebe essas palavras do povo, ele, obviamente, né, amados, ele conhece cada um de nós e sabe que essas palavras não são sinceras. É por isso, prestem muita atenção, é por isso que a partir daqui nós vamos ver esse povo sendo corrigido toda hora. Durante toda a caminhada até Jesus voltar, até o tempo ser destruído, 70 depois de Jesus, nós vemos esse povo sendo toda hora. Por quê? Porque eles mentiram essa declaração deles. E isso eles vão trazer até o tempo ser destruído, até eles voltarem hoje lá para a terra deles, continua sobre eles essa declaração. 10. Disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas vestes. Isso. Pede para o povo se santificar. O que é se santificar? Começar a apresentar o Senhor, começar a orar ao Senhor, começou a se santificar, se tirar o quê? O fermento. Quando saíram lá do Egito, que o Senhor não traga o fermento, não foi isso? Se afasta do pecado. O que é o fermento? O pecado. Então, para eles, em 3 dias, começasse o quê? A santificar-se, que eles vão estar próximo. Eles não vão ao Senhor. 11. E estejam prontos para o 3º dia, porquanto no 3º dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. Glória a Deus! Monte da presença. A presença do Senhor vai ser forte nesse dia. Ele já avisa Moisés que ele vai aparecer para o povo. Vai haver a manifestação do Senhor no Monte Sinai. 12. E marcarás limites ao povo em redor, dizendo: Guardai-vos que não subais o monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar o monte certamente morrerá. O Senhor coloca limite, porque o Senhor é santo. O Moisés é o intercessor entre ele e o povo. Só Moisés que pode ter esse contato direto com ele e já vai orientando para eles se colocarem no lugar dele, que estão no lugar santo. E se saírem dos termos daqueles limites, vão morrer. 13. Nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou asseteado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Soando a buzina longamente, então subirão o monte. Subirão sem tocar no monte, até uma certa parte que o Senhor vai determinar. Não podem tocar no monte santo. Quer dizer, antes eles vão santificar-se para poder aproximar-se. 14. Então Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo, e lavaram as suas vestes. Além dessas vestes, nós sabemos que não são só as vestes da roupa, são as vestes espirituais, porque eles estão se santificando, são orações feitas ao Senhor. Eles começam a apresentar aquele momento de fé do povo.
Não são só as roupas lavadinhas ou não. As roupas o quê? Espirituais. 15. E disse ao povo: estais prontos ao terceiro dia, e não chegueis à mulher. São 3 dias de separação, de oração, e não há contato, manda se separar, não há contato entre homem e mulher. 16. E aconteceu ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. Nós temos aqui o relato do Flávio José, que ele detalha esse momento. Pedi para a missionária ler aqui. Está marcado. Flávio José vai detalhar a grandiosidade desse momento da manifestação do Senhor no monte. Na manhã do terceiro dia, antes do nascer do sol, viu-se o que até então não se havia presenciado no mundo. O céu estava tão claro e sereno que não existia a menor nuvem. Mas uma nuvem surgiu, quase de repente, e cobriu todo o acampamento dos israelitas. Um vento impetuoso, acompanhado de grande chuva, levantou um violento furacão. Os relâmpagos seguiam-se, um tão perto do outro, que deslumbravam não somente os olhos, mas lançavam terror aos espíritos. O raio que caía com um ruído estranho indicava a presença de Deus. Deixo aos que lerem isto julgar como quiserem, mas fui obrigado a referir o que encontrei escrito nos livros santos. Uma tempestade tão extraordinária e um ruído tão espantoso, unidos à crença de que Deus habitava aquele monte, deixaram atônitos os hebreus, que não ousavam sair de suas tendas. Julgaram que Deus, em sua cólera, havia feito Moisés morrer e os tratava agora do mesmo modo. Estavam eles assim aterrorizados quando viram Moisés aparecer, cheio de majestade e resplandecente de glória. E a presença dele afastou a tristeza e fez-los conceber melhores esperanças. Então, coisa que nunca havia acontecido no mundo, houve nesse momento. Senhor, Jeová, o Monte Sinai. E o povo se estremeceu lá dentro das barracas, lá não queria nem sair, achando que o Senhor tinha matado Moisés também. Tão violento que foi a chegada do Senhor naquele momento. E aqui no 17, Moisés vai aparecer, a ele que vai tirar o povo. 17. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. 18. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subia como fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente. Amados, vou ser sincero a vocês. Nós estamos no tempo da graça. Nós temos Jesus como intercessor e é uma promessa de Jesus tirar a igreja dele. Mas já pensaram, que glória uma aparição dessa do Senhor nesses dias, sabia, nesses tempos. Ah, Deus, estremecer a terra. Mas nós estamos no tempo da graça, né? E nós temos de aguardar o Senhor Jesus retirar a igreja dele. 19. E o sonido da buzina ia crescendo em grande maneira. Moisés falava, Deus lhe respondia em voz alta. Então Deus começa um diálogo com Moisés para o povo. É muito forte, hein? Deus está dialogando com Moisés e o povo
estão escutando, estão ouvindo e vendo aos olhos nus Moisés dialogando com o Altíssimo. Por que esse povo, por que Deus está fazendo isso? O que esse povo precisa mais para crer? Se esses que viram não crerem, imagine 2000 anos depois. Eles viram. Deus está dialogando ali. O Criador com Moisés para quê? Para ele, o povo escolhido dele, o povo que ele escolheu, que está fazendo uma aliança, crerem primeiro que ele é Deus. E que ele, e colocou como Moisés como intercessor para ele. E mesmo assim eles não creram. Meu Deus. 20. E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte. E Moisés subiu. 21. E disse o Senhor a Moisés: desce, protesta ao povo que não traspasse o termo para ver o Senhor, a fim de muitos deles não perecerem. Isso, não pode passar. E o Senhor já sabe que, pela resposta deles, a caminhada seria difícil. 22. E também os sacerdotes que se chegam ao Senhor, se não hão de santificar, para que o Senhor não se lance sobre eles. O sacerdote levítico, porque a tribo escolhida por sacerdotes junto ao Senhor é a tribo de Levi. Mas nesse momento ainda não havia essa escolha da tribo de Levi para o sacerdócio. Devem ser sacerdotes já trabalhando, fazendo algo ali já para o Senhor, né? Oferecendo algo ali com Moisés, com Arão, que são da tribo de Levi, já exercendo algo de sacerdócio ali para o Senhor. Mas não é a tribo de Levi ainda. 23. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos tens protestado, dizendo: marca termos ao monte e santificam. E disse-lhe o Senhor: vai e desce, depois subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não transpassam o termo para subir ao Senhor, porque não se lance sobre eles. Isso. Novamente ele frisa isso. É só quem sobe e fica com o Senhor é Moisés e Arão. Os outros, né, até um certo ponto, mas na presença mesmo do Senhor, Moisés e Arão. Então Moisés desceu ao povo e disse isto: Vamos deixar claro aqui, sobre lá voltemos lá no 8, 9. Essa aliança, no 20 vai ouvir os 20 mandamentos, os 10 mandamentos. Então ele vai estabelecer essa aliança israelita, é o quê? Uma aliança bilateral. Tem direitos e deveres. Fica bem explicado. Vamos lá em Deuteronômio 28. Ele é grande, mas pelo menos para a gente ter uma noção dessa aliança. Está bem explicado lá em Deuteronômio 28. É importantíssimo. Essa aliança é chamada ou aliança do Sinai ou aliança mosaica. Deuteronômio 28. Deixa eu ouvir aqui, missionário. Amém? Achamos? Deuteronômio 28. Pode ler um, missionário. 28:1. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus,
tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje. O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. 2. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Tá vendo? E será que se, a condição que se, ouvir a voz, cumprir meus mandamentos, aí sim, o que vai acontecer? Vão vir bênçãos, as bênçãos alcançarão, se obedecerem, se escutarem, se vivenciarem os mandamentos. Então, uma aliança bilateral que tem direitos e deveres. Se vocês, quando estiverem em casa, pegue esse Deuteronômio 28 e podem ler ele. Justamente vai detalhar essa aliança. Que o Senhor diz o que ele fará e também se ele não cumprir, o que ele fará também. Se cumprir, bênçãos. E se não cumprir, maldição. É por isso que ninguém entende. Por que o povo israelita toda hora é prisioneiro do outro povo? Porque toda hora eles estão em dificuldade? Porque é falta de obediência deles. Eles tinham uma promessa grandiosa. Se eles cumprissem, qual era a esperança de Deus? A visão. Nós não estamos aqui para tentar, quem somos nós? Decifrar o que Deus, o planejamento de Deus. Mas ele trouxe esse povo, ele escolheu esse povo, naquele momento que a terra era toda corrompida, terra totalmente corrompida. Lembrando sempre que nós cristãos, nós não podemos esquecer que quando Adão e Eva pecam, né, lá no paraíso, e ele promete Gênesis 3,15, toda aquela geração que vem de Adão e Eva é toda o quê? Corrompida. Chega a um ponto de tal corrupção que ele tem que fazer o quê? Mandar o dilúvio. Porque dali não tinha mais o que salvar, o que trabalhar. Então ele faz o quê? Ele preserva a família de Noé, traz o dilúvio. Mas nós estamos chegando aqui, nesse momento, em que ele separa um povo para vir seu filho, o Salvador, Jesus Cristo, obviamente. Desse povo vai vir o Salvador. E também que esse povo fosse exemplo para as outras nações. Que esse povo declarasse os mandamentos, declarasse as leis do Senhor. Que esse povo fosse separado, conhecido como o povo do Senhor. Era isso que ele tinha, né, para esse povo. Então ele colocou, ó, vocês têm tudo isso na mão. Se vocês fizerem, será uma maravilha. Mas também se não fizerem, é o que a Bíblia, a partir daqui, o que a Bíblia vai mostrar esse povo toda hora em dificuldades com o Senhor, daqui para frente. E nós hoje em dia, nós temos a graça, favor imerecido que Deus dá a cada um de nós pela fé em quem? No seu Filho amado Jesus Cristo. É diferente dessa, é uma nova aliança no sangue, né? No sangue de Jesus, é uma nova aliança. Essa aliança ela cai e outras alianças caem pelo sacrifício de Jesus. É esse tempo que nós vivemos hoje, da graça. Deus, ele dá um favor imerecido para todos nós. É só ter fé que você o quê? Lança a mão da graça. Creu em Jesus Cristo, teve fé, obedeceu, seguir, lança a mão da graça. Mas do mesmo modo que você pode lançar a mão da graça, e se você não obedecer e não viver essa palavra, você também está fora. Está fora do reino. Fora do reino. E vai viver a eternidade aonde? Longe do Pai. Então Deus é assim. A graça é melhor? Ou essa aliança mosaica era melhor? A gente tem que pensar.
Isso faz nos repensar a nossa caminhada com o Senhor. A sinceridade que nós temos na hora de declarar, na hora de estarmos na obra dele e fazemos as coisas com sinceridade, fazemos as coisas com amor, fazemos a coisa com fé, com vontade. É para o Altíssimo. Não é para o homem, é para o Altíssimo. E essa sinceridade que ele vê no coração de cada um de nós. Quando há sinceridade nossa com ele, amado, isso que nós temos de trabalhar em cada um de nós. Nós sermos realmente fiéis, sinceros ao Senhor. Isso. E essa aliança, os termos, nós vamos ver na próxima aula no Êxodo 20, onde Deus vai entregar a Moisés os 10 mandamentos. Lembrando sempre a cada um de nós tentamos não errar, mas a Bíblia diz que apesar de tentarmos, nós vamos errar. Mas há quem está a postos para nos entender e nos perdoar, Jesus Cristo. Mas nós temos de não ter mais essa essência de querer errar. É que Jesus veio fazer, tirar a essência de errar, de pecar. Então que esse Deuteronômio, esse Êxodo 19 fique marcado para nós. Isso marcou o início desse povo. E é o início desse povo ainda, tá? E eles têm essa declaração feliz. Amém? Amém. Essa resposta, né? Feliz. Amém? Amém. Está